Tudo começou com o brilho cegante de um par de faróis antes de eu acordar neste lugar estranho. Ao olhar para minhas mãos, percebi que a magia agora corria pelas minhas veias como um rio silencioso. Miguel, o anjo que me recebeu no vazio, me disse que eu poderia viver como bem entendesse nesta nova vida. Escolhi a tranquilidade, mas o destino parecia ter outros planos para um mago da água como eu. Os livros deixados na cabana tornaram-se meus únicos companheiros e mentores nos primeiros dias. Aprendi que conjurar água era apenas o começo, a verdadeira arte estava em entender sua essência. Usando meus conhecimentos da vida anterior, transformei água em gelo para concentrar a luz solar e criar fogo. Sobreviver exigia força, e logo percebi que uma simples faca não seria suficiente contra os monstros da floresta. Minhas primeiras tentativas de criar magias de ataque foram patéticas e sem força real. Noites em claro foram gastas tentando materializar cristais de gelo que pudessem perfurar o aço. O primeiro encontro com um javali inferior quase encerrou minha jornada antes mesmo de começar. No último instante, o instinto de sobrevivência superou o pavor e eu agi. Transformei o solo em um rink de patinação mortal, fazendo a besta perder o equilíbrio. Com um pensamento, espinhos de gelo brotaram da terra, encerrando a vida da criatura. Ao ler meu compêndio, descobri que aquele era apenas o monstro mais fraco deste mundo. Dragões e criaturas como o Akuna eram pesadelos contra os quais eu não teria chance. Um falcão assassino surgiu dos céus, provando que o perigo vinha de todas as direções. A magia de vento dele era invisível, forçando-me a lutar puramente por reflexo. Consegui ferir o pássaro, mas ele recuou, deixando uma promessa silenciosa de vingança. Foi então que avistei o cavaleiro sem cabeça, uma figura que mudaria meu destino. Noite após noite, eu voltava para enfrentá-lo, usando o medo como combustível para crescer. Ele não era apenas um monstro, ele era um mestre forjando um guerreiro em mim. Recebi dele uma espada de gelo lendária, um presente que eu mal sabia como honrar. O falcão retornou, agora evoluído e imbuído de uma malícia sombria. Minhas barreiras de gelo foram despedaçadas como se fossem vidro fino. Saquei a lâmina do Dullahan e senti o poder do frio absoluto em minhas mãos. Com um golpe preciso, encerrei a rivalidade que quase me custou a vida. Um dragão majestoso desceu dos céus e, para minha surpresa, ele falava comigo por telepatia. O dragão reconheceu minha espada como a do Rei das Fadas, algo que eu nem imaginava existir. Luen, o dragão, tornou-se meu primeiro amigo verdadeiro neste novo mundo. Enquanto eu vivia, o anjo Miguel descobriu um segredo sobre minha alma, a juventude eterna. Eu nunca envelheceria, assistindo o tempo passar enquanto eu permaneceria o mesmo. Certo dia, encontrei um estranho caído à beira do rio após um naufrágio terrível. Levei o homem para minha cabana, cuidando de seus ferimentos com a pouca medicina que conhecia. Ele se apresentou como Abel, um guerreiro que sobreviveu ao ataque de um monstro marinho gigante. Abel ficou chocado com minhas roupas e com o fato de eu usar magia sem um cajado. Ele me convidou para acompanhá-lo até a civilização, oferecendo uma chance de vida melhor. Deixar meu jardim e minha casa solitária me trouxe um aperto inesperado no coração. Fui me despedir do Dullahan uma última vez, agradecendo por cada lição de sangue e suor. Em resposta, ele invocou uma armadura mágica das profundezas do lago como presente final. Com Abel ao meu lado, deixei a floresta de Rondo para descobrir o que o mundo de Fi reservava. O caminho era perigoso, mas agora eu não estava mais lutando sozinho contra as sombras. Lancei 4 lanças de gelo de uma só vez, deixando Abel perplexo com minha eficiência mágica. Ele me deu minha primeira moeda, abrindo as portas para um sistema que eu ainda não compreendia. Rimos dos nomes dos reinos vizinhos enquanto avançávamos por planícies desconhecidas. Golems de pedra surgiram da terra, transformando nossa caminhada em um campo de batalha. Invoquei blocos massivos de gelo do céu, esmagando os gigantes de pedra com força bruta. Avistamos um Behemoth, uma criatura lendária que até Abel temia enfrentar diretamente. Wyverns atacaram dos céus, mas nossa coordenação foi impecável. Com um saco cheio de pedras mágicas, sabíamos que nossa chegada à cidade seria triunfante. Caminhando firmemente pelos limites da densa floresta de Rondo, Rio ajustou o peso da sua mochila cheia de pedras mágicas reluzentes. O jovem mago parou de repente ao ouvir um eco metálico distante e violento cortando o silêncio da mata. Um rosnado profundo e gutural estremeceu os arbustos logo à frente, fazendo as aves voarem em pânico total. Rio agachou-se rapidamente atrás de um tronco caído para observar a situação sem ser notado pelas criaturas.
No centro de uma clareira pisoteada, um guerreiro robusto vestindo uma armadura pesada e danificada lutava desesperadamente contra lobos gigantes. O guerreiro, cujo nome era Abel, respirava com extrema dificuldade enquanto tentava manter sua espada erguida. O lobo alfa, uma fera monstruosa com runas vermelhas brilhando em suas costas, saltou diretamente contra o peito do homem ferido. Ryu estendeu sua mão direita rapidamente, canalizando instantaneamente seu fluxo de energia elemental para conjurar magia. 3 lanças de gelo maciço e afiado materializaram-se no ar e dispararam como projéteis em alta velocidade. Os projéteis congelantes atingiram o lobo alfa em cheio no flanco, arremessando o monstro violentamente contra uma rocha. Abel olhou para o lado em total descrença ao ver o ataque mágico que salvara sua vida no último segundo. Ryu saltou sobre o tronco caído e caminhou calmamente em direção às feras restantes com as mãos brilhando em azul. Os outros lobos recuaram assustados, rosnando baixinho ao perceberem o imenso poder do jovem recém-chegado. Com um movimento rápido dos dedos, Ryu congelou as patas dos lobos sobreviventes, prendendo-os firmemente ao solo lamacento. Vendo-se em total desvantagem, os lobos remanescentes quebraram o gelo com esforço e fugiram em disparada para a escuridão. Ryu aproximou-se do guerreiro exausto e ofereceu-lhe a mão para ajudá-lo a se levantar do chão úmido. Abel segurou a mão do jovem com firmeza, agradecendo calorosamente por aquela intervenção mágica oportuna e avassaladora. Enquanto limpava o sangue de sua armadura, Abel explicou que era um guerreiro veterano a caminho da grande cidade mercante de Lon. Percebendo que compartilhavam o mesmo destino, os dois decidiram unir forças e caminhar juntos pelo restante da estrada de terra. Após algumas horas de caminhada tranquila, as imensas muralhas de pedra branca da cidade de Lon surgiram majestosas no horizonte. Ryu contemplou maravilhado o movimento intenso de carruagens, mercadores e guardas circulando pelo enorme portão principal. Abel assinou para os guardas conhecidos no portão, garantindo a entrada livre e sem complicações para o seu jovem salvador. As ruas internas de Lon eram repletas de lojas coloridas, tavernas barulhentas e um aroma irresistível de comida assada. Sem perder tempo, Abel conduziu Ryu diretamente através da multidão até o imponente prédio da Guilda dos Aventureiros. Ao empurrarem as portas duplas de madeira escura, o barulho do salão principal silenciou-se momentaneamente para observar os recém-chegados. Ignorando os olhares curiosos dos guerreiros locais, Abel bateu com firmeza no balcão de atendimento de mármore. Uma atendente de cabelos loiros e óculos sorriu educadamente, puxando um formulário de pergaminho antigo para iniciar o registro. Ryu despejou o conteúdo pesado de sua mochila sobre a mesa, revelando as raras pedras mágicas colhidas na floresta. A atendente arregalou os olhos em puro espanto ao reconhecer a altíssima pureza daquelas pedras elementares de classe superior. Para validar oficialmente o nível de poder de Ryu, ela trouxe uma esfera de cristal negro usada para testes de aptidão mágica. Ryu colocou suavemente a palma da sua mão direita sobre a superfície fria e lisa do artefato de medição. O cristal negro explodiu instantaneamente em uma intensa e ofuscante luminescência azul celeste que iluminou todo o salão. Murmúrios de espanto e admiração ecoaram entre os veteranos que assistiam à demonstração daquela quantidade absurda de mana. Com as mãos trêmulas pela surpresa, a atendente carimbou o documento e entregou a Ryu uma insígnia de ouro brilhante. Aquele símbolo oficial o reconhecia formalmente como um aventureiro de elite da prestigiada classe A diretamente em seu primeiro registro. Baixando o tom de voz significativamente, o guerreiro veterano revelou segredos perturbadores sobre o estado político atual daquele mundo. Ele explicou que tremores estranhos vinham ocorrendo nas profundezas da masmorra de Lon, afugentando os monstros normais para a superfície. Relatos antigos falavam sobre uma terrível profecia envolvendo um eclipse solar completo, que despertaria os lordes demoníacos adormecidos. Abel sorriu e convidou Ryu para uma mesa isolada nos fundos da taverna para discutir assuntos de extrema importância. Um mensageiro da guilda entrou correndo pelo salão principal, gritando desesperadamente que o céu do meio-dia estava escurecendo de forma anormal. Olhando através da vidraça da janela, Ryu viu a lua mover-se em velocidade impossível para cobrir o sol, iniciando um eclipse sinistro. Uma terrível e esmagadora aura de pura malícia espiritual desceu instantaneamente sobre os telhados da cidade de Lon. No topo da torre cineira central, uma silhueta feminina com asas de chamas negras observava o pânico da população com um sorriso cruel. Ryu apertou firmemente o seu cajado recém-comprado, sabendo que a verdadeira catástrofe que Abel previra acabara de começar batendo às suas portas. O céu sobre a cidade de Lon começou a escurecer rapidamente à medida que a lua avançava sobre o sol brilhante. Moradores e aventureiros olhavam para cima com profundo medo estampado em seus rostos pálidos.
Ryu correu imediatamente em direção aos portões da grande masmorra subterrânea da cidade. O chão tremeu violentamente quando os primeiros monstros começaram a emergir das profundezas escuras. Sabendo do perigo iminente, Ryu ergueu seu cajado de cristal e invocou uma barreira massiva de água corrente. Monstros colidiam furiosamente contra a parede mágica, sendo repelidos pela força da torrente. De repente, uma gargalhada ecoou do topo da estrutura de pedra da masmorra. O jovem mago olhou para cima e avistou a imponente demonia Leonor com suas asas negras abertas. Leonor declarou em alto bom som que aquele mundo pertenceria em breve às forças das sombras. Ryu não recuou um único passo e concentrou toda a sua energia espiritual na ponta de sua arma. A demônia saltou da estrutura e lançou uma rajada de chamas negras em direção ao rapaz. Ryu conjurou rapidamente um escudo de gelo espesso que absorveu o terrível impacto ardente. Leonor pousou graciosamente no chão e avançou com suas garras afiadas prontas para rasgar. Movendo-se com agilidade, Ryu esquivou-se para o lado enquanto criava pequenas lanças de gelo flutuantes. Com o movimento de sua mão livre, ele disparou os projéteis congelantes contra a oponente. Leonor moveu suas asas negras para frente, usando-as como um escudo resistente para despedaçar o gelo. A batalha entre os dois começou a destruir o calçamento de pedra ao redor da praça principal. Ryu percebeu que o poder da demonia aumentava à medida que o eclipse chegava à totalidade. Rindo da situação, Leonor invocou uma enorme espada feita puramente de sombras e chamas vermelhas. Ela desferiu um golpe vertical poderoso que dividiu o ar e abriu uma vala profunda no chão. Ryu foi arremessado para trás pela onda de choque, colidindo rudemente contra uma pilastra quebrada. Leonor caminhou lentamente em direção a ele, saboreando o que acreditava ser sua vitória final. Rangendo os dentes, o jovem imortal se levantou e limpou o sangue que escorria pelo canto da boca. Ryu fechou os olhos por um breve momento e decidiu liberar todo o potencial oculto de sua mana infinita. Círculos mágicos concêntricos de proporções gigantescas começaram a se materializar em todo o céu escurecido. Leonor interrompeu seus passos ao sentir a pressão esmagadora da energia elemental que surgia. Ryu abriu os olhos, que agora brilhavam como duas estrelas de pura energia mágica azul. Ele pronunciou o encantamento de nível supremo que jamais havia testado antes contra um oponente real. Toda a umidade do ar e as fontes de água da cidade foram instantaneamente drenadas para o alto. Desesperada, Leonor correu para atacar, desferindo um corte horizontal com toda a força de sua espada das sombras. Uma colossal baleia feita de gelo maciço emergiu do solo, bloqueando completamente o ataque da demonia. O impacto quebrou a espada de Leonor em milhares de fragmentos inofensivos de fumaça escura. Ryu apontou seu cajado diretamente para ela, comandando a punição final dos céus. Do imenso círculo mágico no céu, um dragão colossal de água e gelo desceu em velocidade vertiginosa. Leonor tentou voar para longe, mas o dragão mágico a perseguiu e a envolveu em um vórtice inescapável. Com uma poderosa explosão elementar, a torrente purificadora desintegrou a essência maligna da criatura das trevas. Logo após a derrota de Leonor, a lua continuou seu curso natural e revelou o sol radiante mais uma vez. A onda de monstros da masmorra recuou completamente para as profundezas, dissipando a terrível crise. Os cidadãos e aventureiros de Lon saíram às ruas, celebrando a salvação da cidade com vivas e aplausos. Abel correu até Ryu e colocou a mão em seu ombro, agradecendo solenemente por salvar a todos com sua magia. Embora agora fosse aclamado como o maior herói do reino, o jovem mago desejava apenas retornar à sua rotina pacífica. Ele caminhou calmamente para fora dos portões da cidade, pronto para continuar vivendo sua eternidade com sabedoria. Sua lenda como mago da água imortal estava eternizada, trazendo paz duradoura para todo aquele novo mundo.